Olá, pessoal. Aqui é o professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, engenheiro elétrico, matemático e físico, com mestrado em matemática e física, do canal O Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana. Mais uma vez desenvolvendo problemas a pedido de alunos. E o tema hoje é sobre cálculo 1, mais especificamente sobre teste da concavidade de uma função e do ponto de inflexão. Tema esse que está voltado diretamente para a derivada segunda. Ou seja, o teste da derivada segunda, ele propicia calcular a concavidade da função dentro de um determinado intervalo e o ponto de inflexão. Como o próprio nome diz, derivada segunda, o procedimento é feito o seguinte: você tem uma função, se o problema pede concavidade e inflexão, então você tem que derivar a primeira, derivar a segunda, porque só a derivada segunda vai concluir esta solução desse tema. E igualar a zero a derivada segunda e resolver o problema mediante um determinado procedimento, procedimento esse que nós vamos ver aqui. Então já estou adiantando que para resolver esse problema nós vamos ter que pegar a função e derivar a primeira e derivar a segunda. E só chegando na derivada segunda e igualando ela a zero, nós vamos poder achar a concavidade num determinado intervalo, o tipo de concavidade num determinado intervalo, para o intervalo da função, e com isso achar a inflexão. Outros testes, como por exemplo o teste da derivada primeira, não é para determinar a concavidade e a inflexão. Concavidade e inflexão é determinado pelo teste da derivada segunda. E aí você pode se perguntar assim, e o teste da derivada primeira? Só derivar a primeira e igualar a zero. Ele faz o quê? Ele acha máximo e mínimo, ele acha, no caso, os intervalos, se a função é crescente ou decrescente. Então, indo agora ao problema em questão, determine onde o gráfico da função f de x igual a x à terceira mais 9x tem, está pedindo na letra A concavidade positiva. Letra B, a concavidade negativa. Letra C, os pontos de inflexão, caso exista. Então, ele me deu a função f de x igual a x à terceira mais 9x e pediu para determinar o intervalo. Na letra A, onde a função é positiva, a concavidade da função é positiva. Na letra B, onde a concavidade da função é negativa. E na letra C, determinar os pontos de inflexões aonde existir, caso exista, né? Caso exista. Então, para executar esse problema, nós vamos usar o teste da derivada segunda, porque o teste da derivada segunda ele está vinculado diretamente a calcular a concavidade, se é positivo ou se é negativo, ou seja, se é para cima ou para baixo, e os pontos de inflexão. Falou em concavidade para cima, para baixo, e inflexão, isso tem que ser associado diretamente a teste da derivada segunda. E para se fazer o teste da derivada segunda, nós precisamos pegar a função principal. Inicialmente, nós precisamos pegar a função principal, derivar ela primeira, derivar ela segunda. Nós precisamos chegar à derivada segunda e igualar a zero, que vai ser feito aqui. Ou seja, pega a função principal, deriva a primeira, deriva a segunda e iguala a zero. E aí resolve o problema. Então, vamos pegar aqui a função principal, f de x igual a 3x mais 9x. Vamos derivar ela primeira, tornando observar que a derivada primeira, ela
seria usada caso fosse pedido para calcular máximo e mínimo e intervalo de crescente e decrescente. Tá certo? Então, só se usa a derivada primeira se for pedido máximo e mínimo e intervalo crescente e decrescente da função. E só se usa derivada segunda para quando é pedido as concavidades, o intervalo das concavidades e a inflexão. Olha a diferença, sintam a diferença. Mas para eu chegar aqui à derivada segunda, eu tenho que passar para a primeira. Então, vamos derivar a primeira. A função principal é f de x igual a x à terceira mais 9x. A derivada primeira vai ser o seguinte. Derivando x à terceira. 3 vezes 1 vai dar 3. E o x elevado a 3 com menos 1 vai dar 2. Então, o x à terceira ficou 3x elevado a 2. Temos aqui agora mais 9x. Quando uma constante, quando um número está somente com x, o x desaparece, fica só o número, 9. Então, a derivada primeira de x é igual a 3x elevado a 2 mais 9. Feita a derivada primeira, vamos para a derivada segunda. A derivada segunda de x é igual a, vamos pegar aqui na primeira parte da derivada primeira, que é 3x elevado a 2. O 2 vezes o 3 vai dar 6. E o 2 perde um número. 2 menos 1 vai ficar 1. Ou seja, x elevado a 2 vai ficar x, somente x. Mais 9, um número sozinho, uma constante sozinho, desaparece na hora de derivar. Então 9 some, não tem nada a colocar aqui no 9. Então a derivada segunda de x ficou 6x. Bom, chegamos à derivada segunda. Agora o prosseguimento nós temos que usar o teste da derivada segunda. Para isso, cheguei até a derivada segunda e vou igualar a zero. É necessário igualar a zero. Então, a derivada segunda de x é igual a 6x. Mas eu tenho que fazer a derivada segunda ser igual a zero para prosseguir com o teste da derivada segunda. Então, f duas linhas de x também é igual a zero. Ora, se f duas linhas de x é igual a 6x e se f duas linhas de x é igual a zero, então é porque 6x é igual a zero. Vou pegar o 6 e vou jogar para debaixo do zero. Então vai ficar x igual a zero sobre 6. Formei uma fração. 0 dividido por 6 vai dar zero. X é igual a zero. Então, encontramos um x. Quando nós pegamos a derivada segunda e igualamos a zero, nós vamos encontrar um valor de x. Sempre vai acontecer isso no teste da derivada segunda. Após igualar a zero, vamos determinar um x, que tem uma representatividade na estrutura do problema, que eu vou dizer mais tarde o que ele significa. Lá embaixo ele vai se revelar, ele vai mostrar o que é esse x que eu achei, que sempre vai ser achado. Quando eu pegar a derivada segunda e igualar a zero, eu vou achar um x que ele tem uma significância dentro do teste da derivada segunda. Bom, como a derivada segunda encontrada é 6x, nós encontramos ela com 6x, nós devemos fazer umas observações aqui. Primeiro, ela é uma função do primeiro grau. Por que ela é uma função do primeiro grau? Porque o x dela está elevado a 1. Não está elevado a 2, não está elevado a 3, não, está elevado a 1. É uma função do primeiro grau, 6x. Poderia ser qualquer número aqui com x. Ela seria do primeiro grau. Qualquer número, positivo ou negativo. Isso é importante. Positivo ou negativo. Mas se está somente com x, ela é do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Linear. Linear é porque não tem mais nem outro número depois do x. Isso não é tão importante dela ser ou não ser linear. O importante é ela ser do primeiro grau. E saber que o número que está na frente do x, se é positivo ou negativo, o coeficiente. O coeficiente é o número que está na frente do x. Se ele é positivo, nós vamos
falar que ele é maior que zero. E se ele é negativo, nós falaríamos que ele é menor que zero. O que isso importa? Veja, primeiro é uma função do primeiro grau. Só vale essa análise para a função do primeiro grau. Isso é importantíssimo. E isso vai nos levar direto à concavidade. A concavidade para cima, para baixo. Ou seja, se a concavidade é para cima, é positivo. Se a concavidade é para baixo, negativo. Essa análise começa por aqui. Se a função é do primeiro grau, e ela é do primeiro grau, e ela tem um número, uma constante, maior que zero. O que é maior que zero? Positiva. Ela poderia ser negativa, aí caberia uma outra análise. O importante é que o coeficiente aqui ele é positivo, ele é maior que zero. Aí nós vamos formar aqui uma análise de sinal. Nós vamos pegar esse x, colocar no meio da reta x, e se esse coeficiente é positivo, nós vamos começar com menos até o valor de x igual a zero. E depois ele vira mais. Por favor, vamos entender direitinho isso que é importante. Se esse coeficiente é positivo numa função do primeiro grau, aí que é importante, ele é positivo numa função do primeiro grau. Eu coloco o x que eu achei, a primeira parte é negativa e a segunda é positiva. É ao contrário, ele está aqui, olha só. Se aqui é positivo, eu começo com negativo e depois eu passo para positivo. Se a função for do primeiro grau. Tá? E se aqui fosse negativo, com uma função do primeiro grau? Começaria aqui com positivo e depois viraria negativo. Essa análise só é válida para a função do primeiro grau. Quando aqui é positivo, um número positivo maior que zero, positivo eu começo com negativo e depois vira positivo. Mas, se para uma função do primeiro grau o coeficiente fosse negativo menor que zero, aí negativo, o número negativo, aqui começaria com positivo e depois viraria para negativo. Tá, então vamos jogar direto no que temos aqui. Função do primeiro grau, coeficiente positivo, maior que zero. Eu começo com menos e depois com mais. Então, menos significa que aqui a concavidade é negativa para baixo. Mais significa que aqui a concavidade é positiva para cima. Ou seja, a concavidade é negativa para baixo para valores de x menor que zero. E a concavidade é positiva para cima para valores maior que zero. Com isso, a letra A e a letra B, que foi solicitada no início do problema, já estão respondidas. A letra A está do lado de cá, justamente para ficar do lado da concavidade positiva para cima, que é a letra A solicitada pelo problema. Calcule a concavidade positiva. Então, a concavidade positiva, que eu até coloquei aqui, é uma curva para cima, ela é para cima, por isso que ela é positiva. Quando é positiva, a curva fica voltada para cima, é assim que o gráfico ficaria. E quando é negativa, a curva fica voltada para baixo. Então, respondendo a letra A, onde está a concavidade positiva? E qual o intervalo que está a concavidade positiva? A concavidade positiva para cima, ela está situada em x, onde x pertence ao real, tal que x é maior que zero, ou seja, são para os valores de x maior que zero que ela é positiva. E a negativa? Respondendo à letra B, onde está a concavidade negativa? A concavidade negativa, voltada para baixo, está para os valores de x menor que zero. Então, x pertence ao real,
tal que x menor que zero. Com isso, respondemos a letra A e a letra B. Agora, para finalizar, vamos responder a letra C, ponto de interseção. Bom, o x encontrado aqui, quando eu igualei a zero a derivada segunda, que era 6x igual a zero, igualado a zero, resolvi, achei um x que era zero. Esse x, ele é a abscissa da inflexão. Sempre esse x que eu encontrar aqui na derivada segunda, ele é o x que vai possibilitar ser colocado na inflexão, na abscissa da inflexão. Ele é a abscissa da inflexão. Então, esse x aqui sendo a abscissa da inflexão, eu vou citar isso aqui. x0 foi encontrado, é a abscissa do ponto de inflexão. Mas e a ordenada? Um ponto é formado por uma abscissa, uma ordenada. A inflexão terá que ter uma abscissa, que eu já sei que é zero, é o x0, mas e a ordenada? Eu volto na função inicial, f de x igual a x à terceira mais 9x, f de x igual a x à terceira mais 9x, e coloco no lugar de x o valor de x0, que é a abscissa de inflexão, com o objetivo de achar o y da inflexão. Então, o y da inflexão será a aplicação do zero dentro da função, ou seja, do valor da abscissa, ou seja, do x valendo zero na função. Então, aonde tem x, eu vou colocar zero. 0 à terceira mais 9 vezes zero. Coloquei o zero substituindo no lugar do x. 0 à terceira é zero. 9 vezes zero é zero. Com isso, eu vou ter que y de f de zero é igual a zero mais zero. Y de f de zero é zero. Então, o y é zero. O y, jogando o x aqui dentro da função, que o x é a abscissa da inflexão, que vale zero, eu achei um y, que é a ordenada da inflexão, que também é zero. Com isso, eu posso compor o meu ponto de inflexão. A abscissa zero e a ordenada zero. Respondido a letra C. Com isso, acabamos com o problema. Muito obrigado.